No vídeo desta semana, vamos fazer um pouco disso, um pouco daquilo e bastante disso. Além disso, farei mudanças no banco de trabalho e em áreas da oficina que você talvez não tenha considerado. Por fim, vou garantir que seu banco de trabalho permaneça sempre organizado. Antes disso, preciso resolver um problema real. Não tenho escondido ultimamente o fato de que meu banco de trabalho tem algumas falhas bem sérias. Meu banco tem 3 polegadas de altura, 84 centímetros, e isso é simplesmente baixo demais. Pode parecer simples, mas vou mostrar como testei se meu banco de trabalho estava na altura ideal. Então, a primeira coisa que fiz foi cortar uma série de blocos de compensado de milímetros assim. Eles vão ser usados para levantar o banco de trabalho, colocando-os embaixo dos pés. Na verdade, já coloquei alguns ali embaixo. Imagina como isso era baixo antes de eu fazer isso, mas não é tão simples quanto só ver se isso vai funcionar. Então, foi isso que eu fiz. Levantei uma folha de compensado para testar se essa altura de trabalho é boa para mim. Mas lembre-se, ao empilhar os blocos sob os pés, não será possível colocar a folha de compensado junto. Vou adicionar outra folha de compensado de 6 milímetros. Agora, a espessura das duas juntas é igual à de um bloco. Essa parece ser a altura perfeita. Então agora sabemos que a altura confortável é de 3 blocos mais 2 folhas, que é exatamente 4 blocos, o que dá um total de 72 milímetros. Vamos adicionar em cada uma das pernas. Então agora preciso colocar isso aqui embaixo de forma mais ou menos segura. Então vamos virar isso de lado e resolver o problema. Vamos virar isso de lado e resolver o problema. Nunca é tão simples, né? Não consigo levantar esse banco. Espere um pouco, por favor. Não houve exagero aí. Sinceramente, eu deixei essa bancada de trabalho pesada demais e depois enchi ela de gavetas, sistema de coleta de pó, uma mesa, serra e, bom, muitas coisas pesadas. E sabe, quando você começa alguma coisa, acha que vai ser um trabalho pequeno e aí vira uma bola de neve. Bom, não é mais um trabalho tão pequeno assim. E aí vem vários outros trabalhos. Bem-vindo ao meu mundo, mas pelo menos agora eu consigo virar ela, né? Meu Deus do céu. Torço para conseguir levantar desse lado. Se você chegar a esse ponto e sentir que agora é hora de desistir, normalmente eu diria para continuar, mas nesse caso, talvez seja melhor desistir. Vamos tentar mais uma vez. Eu não sei o que vai acontecer quando isso for mais para aquele lado do que para este, mas acho que vamos descobrir. Uou! Uou! Não foi minha decisão mais inteligente. Usei cola CA para unir as peças, fiz rebaixos e perfurei alguns buracos nelas. Vou fixá-los ao banco com parafusos longos e resistentes, esperando que o peso ajude. Isso é apenas para mantê-los presos quando eu mover o banco. E sim, vai parecer desajeitado e um pouco instável. Tenho 8 pernas, então não me preocupo com balanço. Já colocamos as pernas. Bem, tudo o que resta fazer é testar. E para isso precisamos virar de volta. Não vou virar para longe, vou ter que virar para o meu lado. Bem, vamos tentar. E é aqui que normalmente eu deixaria uma legenda na tela dizendo: não tente isso em casa, mas acho que isso precisa de um pouco mais de ênfase. Isso é um trabalho para 2 pessoas, não para uma pessoa tomando decisões ruins. Meu Deus, tudo bem, então é aqui que o banco vai ficar para sempre. Isso abriu uma ótima oportunidade para mostrar por que eu fiz isso. E é aqui embaixo. Este é o principal projeto do vídeo. Se eu tivesse feito certo na primeira vez, estaria na altura correta e teria espaço suficiente dentro dele. Espaço suficiente para uma caixa maior do coletor de pó Ciclone e para o extrator de pó caber sob a bancada. E você entende onde quero chegar, mas isso aí é muito arrependimento. Vamos falar do potencial, que é essa área embaixo da bancada.
Dê uma olhada ao redor da sua oficina e veja se há áreas como essa embaixo de outros espaços de armazenamento dentro da sua oficina. Refiro-me a qualquer espaço onde não dá para ficar em pé, mas que permanece aberto e precisa dessa solução. Se você me conhece, sabe que vou exagerar um pouco para a boa bancada, mas pode manter simples em outros lugares. Para ser sincero, essa construção não poderia ser mais simples. Estas são apenas gavetas rasas, mas feitas para maximizar o espaço em áreas onde pode não haver muito espaço disponível. Para fazê-las, tudo que você vai precisar são algumas caixas rasas, medir o espaço e simplesmente cortar nesse tamanho. Eu estou optando pelo uso mais barato de madeira, então a base aqui vai ser de compensado de 6 mm e os lados de 12 mm. Se for colocar algo pesado nas gavetas, pode aumentar a espessura. Pensei em usar trilhos, mas pelo peso do banco e o fundo não foi possível, além do custo. Quando estiverem prontas, você verá. O método que uso é versátil e simples. Trilhos para gavetas exigem bem mais precisão. São caixas simples, montadas sem encaixes sofisticados, só com cola, juntas básicas e parafusos, pois ainda não tenho pistola de pregos. Construções assim inspiraram a segunda deste vídeo, que vale a pena esperar para ver. Embora não pareça, a bancada está ficando cheia de ferramentas, fixadores e bagunça. Isso vai piorando cada vez mais até afetar a construção. E eu vou resolver isso. Mas primeiro, as caixas, gavetas, caixas-gaveta. Eu preciso pensar em um nome, mas seja lá como forem chamadas. Temos medidas pequenas e grandes, todas adequadas ao espaço. As caixas menores são bem resistentes, e nas gavetas maiores vou colocar alguns divisores extras para evitar que elas cedam. A peça final terá blocos nos cantos para fixar as rodinhas. Não posso usar rodízios comuns por falta de espaço e altura, então vou testar estes aqui, que têm classificação de peso e são bolas de metal em uma carcaça. Esses são todos de metal, enquanto outros têm carcaça plástica e funcionam como rodízios. Você os coloca no fundo da gaveta para ela se mover, e o bom é que são omnidirecionais. Isso será útil. Agora vou terminar as gavetas e testar as ferragens. Eu disse que ia superdimensionar um pouco isso aqui, então coloquei uma moldura frontal. E fiz isso por dois motivos. Primeiro, para que quando as gavetas forem colocadas de volta no lugar, elas não deslizem para debaixo da bancada e fiquem impossíveis de recuperar. E segundo, para que eu possa montar. Essas braçadeiras de pressão e as próprias braçadeiras têm dois motivos. Primeiro, quando você realmente as aperta, elas levantam a gaveta cerca de 5 mm do chão na frente. O que isso significa é que quando estou movendo a bancada, nas raras ocasiões em que faço isso, tudo vai se mover junto e as braçadeiras não vão atrapalhar nem ficar debaixo dos meus pés ao mover a bancada. Outra coisa, isso faz com que, ao realizar trabalhos pesados na bancada, as gavetas não fiquem chacoalhando. E, de novo, potencialmente saindo debaixo da bancada. Realmente faz barulho como um saco de ferramentas. Não há muito o que fazer. Se você quer saber o que eu ia guardar na minha gaveta, a resposta é simples. Coisas. As 4 menores guardarão meus restos de madeira e a maior será para projetos atuais e futuros. Mas o importante a notar é que eu peguei um espaço desperdiçado de 2 metros por 1 metro, embora tenha sido um espaço criado pelos meus próprios erros, e dei a ele um propósito. O bônus de elas empilharem uma em cima da outra não passou despercebido por mim. Isso as torna duplamente versáteis. Se não funcionarem ali, servem em outro lugar e são baratas e fáceis de fazer. Chamo isso de vitória na oficina. Beleza, então esse projeto já foi, vamos fazer outro, e esse aqui está na minha cabeça faz bastante tempo, mas ainda não fiz nenhum plano para ele. Então provavelmente vamos só construir e ver o que acontece e o que surgir. Essa construção é simples. Toda vez que construí algo recentemente, e lembre-se, só tenho esse espaço para trabalhar, o que é ótimo, mas toda vez que construo aqui ultimamente, fica tudo muito bagunçado, muito rápido. E não estou falando de serragem e bagunça, estou falando de ferramentas. E isso me fez pensar, há um tempo atrás, eu fiz isso aqui. Esta é a prateleira do marceneiro para uso diário. Ou escolha um nome mais chamativo. Isso vai na minha parede ou na lateral da bancada, ambos com ripa francesa. Mas essas podem ser as coisas populares para um projeto, mas não são tudo o que você precisa.
Quero fazer algo parecido, que fique na borda da bancada enquanto trabalho e segure tudo o que preciso para o projeto. Está aqui dentro. O que pode dar errado? Vamos tentar. Todos usamos ferramentas diferentes, dependendo do que queremos construir ou do trabalho específico. Então eu quero que a parte de cima disso seja versátil, não muito específica para uma ferramenta. Você vai ver, mas ela precisa ter os elementos principais em mente, ou pelo menos acomodar os maiores. Se você me conhece, sabe que não sou de planejar no computador, preciso ver o que tenho para então fazer um plano básico. Esse é basicamente o tamanho disso. Não precisa ser grande. Quanto menor e mais eficiente, melhor. Quando se tem uma oficina pequena como a minha, é preciso ser eficiente, e planejo isso com as adições que vou implementar. E como é para a oficina, posso manter tudo bem simples. Nada de marcenaria sofisticada, só compensado, cola e parafusos, ok? Então, como qualquer coisa, isso começa como uma caixa simples. Quase tudo que você constrói tem uma caixa em algum lugar. Aqui, com 120 milímetros de profundidade, não dá para só encaixar as coisas sem risco de caírem. Além disso, é um pouco desperdício de espaço e fica meio desajeitado. Então aqui está o meu plano. E sim, só está me ocorrendo agora. Vou fazer um rebaixo na parte de baixo e encaixar uma base. E também vou cortar um pouco dessa parte da frente. Bem, você vai ver para que serve isso em 1 minuto. Eu vou colocar uma prateleira no meio agora. Para a prateleira, eu quero um pouco de resistência, porque ela vai sustentar todas as ferramentas diferentes. Vou fazer um canal ao redor da parte interna para encaixar a prateleira. As dimensões podem estar erradas e ficar grande demais. Mas, se nada mais, isso vai nos mostrar o que fazer na próxima vez, ou então vai ficar perfeito. Como pode ver, escolhi a serra de bancada. Você também pode cortar o ressalto e o canal com uma tupia, ou optar por não usá-los. Você pode colar e parafusar a prateleira por fora e colar a base por baixo, mas uso esses projetos para praticar e melhorar. Ou simplesmente cometer meus erros na esperança de não repeti-los da próxima vez. Mas se você for seguir o método que estou usando aqui, certifique-se de ter uma guia de sacrifício. Para o rebaixo externo, use a guia de sacrifício para proteger a cerca da serra de bancada e mova-a conforme a largura da lâmina a cada corte. E fique atento ao risco de retrocesso, já que você não está usando o protetor superior para esse tipo de corte. Esse talvez seja o principal motivo para usar uma tupia de bancada aqui, mas a escolha é sua. Medi o encaixe da prateleira e da base direto na caixa, algo que gosto de fazer sempre que possível. Depois de me atrapalhar um pouco no encaixe a seco, posso remover a parte inferior da seção frontal. Só um comentário. Você viu como o banco já ficou bagunçado em pouco tempo montando isso? E eu prometo que isso não foi de propósito para provar um ponto, simplesmente acontece toda vez. Curiosidade, ao invés da serra tico-tico, eu poderia só cortar a frente no tamanho certo, mas quis manter as laterais inferiores mais finas intactas. Não lembro o motivo, mas se algum vídeo mostra que preciso de uma pistola de pregos, é esse. Fiz do meu jeito, colando e parafusando com furo escariado, mas alterei a ordem das operações para alinhar tudo mais fácil e sem bagunça. Primeiro, eu fiz os furos atravessando as duas peças, depois apliquei a cola e, por fim, parafusei tudo junto. Assim, alinhei tudo com calma no início, sem a cola escorregar e se espalhar. Então, se eu errar 1 ou 2 milímetros na hora de parafusar tudo, os furos vão, com sorte, alinhar tudo de novo, espero eu. Normalmente não faria isso, mas as prateleiras extras e a base facilitaram tudo. E quando você for instalar o suporte francês, não se esqueça de garantir que ele esteja alinhado corretamente. Com a face menor presa à própria caixa, assim ele vai encaixar perfeitamente no suporte da parede. Já coloquei suportes invertidos mais vezes do que gostaria de admitir. Por fim, lembre-se do batente inferior para evitar que a caixa tombe com pouco peso. Enquanto eu colocava coisas como o serrote e o formão na prateleira aqui, percebi que esse não é o melhor uso do espaço e que deve haver uma maneira melhor. Se quiser considerar pronto, fique à vontade. Isso funciona bem na lateral da bancada. Já falei para todo marceneiro que essa foi a melhor coisa que fiz nela. Coloque um suporte francês nela. Sinceramente, se você gosta de suporte francês e costuma mudar as coisas de lugar na sua oficina, coloque um suporte francês na lateral da sua bancada. O lado negativo disso, e o motivo pelo qual quero ir um passo além, é que quando você coloca a furadeira e a parafusadeira aqui,
cola ativador, um pouco de cola instantânea, você praticamente já encheu tudo. Também quero remover da bancada outras ferramentas que uso em todas as construções, como esta. Então, agora vamos dar um passo além. Se você quiser algo super simples, pegue uma barra magnética, coloque na frente e prenda suas ferramentas nela. Trabalho feito, mas eu quero aproveitar bem os espaços não utilizados aqui, os lados à frente e essa prateleira desperdiçada. Eu vou superdimensionar isso porque, bem, é o que eu faço e vamos ver o que acontece agora. Não planejei muito essa parte, só vi as ferramentas que queria adicionar e fiz suportes. Como todos são parecidos, vou mostrar o primeiro e depois o resultado final. Uso ripas coladas com cola CA para criar compartimentos finos e depois, se o suporte ficar do lado de fora. Faço rebaixos para os parafusos com cuidado, garantindo acertar o centro da ripa sempre que possível. Por fim, comprei cola de secagem rápida para testar e aumentar a resistência. O compartimento é simples e eficiente para a serra. Se for maior, talvez precise ser mais profundo para proteger os dentes. Mas, no geral, você entendeu a ideia e meu formão favorito pode ficar ao lado. As peças internas são feitas igual, só com menos fixações, e fiz essa mais larga para guardar meus pincéis de cola. Certifique-se apenas de que, ao contrário de mim, as cabeças não toquem outras ferramentas. Depois, coloque-as de volta com a cola úmida ou troque de lado para preservar seu formão favorito. E agora podemos ver a peça final. Certo, já adicionei todos os espaços extras em todas as ferramentas. Também coloquei um na frente, igual aos outros, esse está aberto dos dois lados. E tem uma coisa que eu acho simples, mas inteligente. Em alguns parafusos que usei, coloquei um ímã por onde o parafuso passa, assim ele funciona dos dois lados. Antes de decidir o que fazer, vamos carregar e ver o que cabe aqui, só para ver se preciso mexer nesse mais fácil. Primeiro, as furadeiras. 2 garrafas de cola, um ativador e 2 colas CA. Agora, esses da frente são perfeitos para coisas como esses esquadros rápidos. Agora, só tenho espaço para uma das serras japonesas de puxar, queria ter feito outra. Mas, em uma emergência, podemos usar o ímã na lateral, ao lado da serra japonesa de puxar. Você pode colocar um formão, tem mais espaços para formões desse lado, eu perdi aquele espaço, troque-os de lugar para mais 2 formões. Compartimentos largos são ótimos para pincéis de cola. Como disse, aqui é para esquadros. Se você ficar sem espaço por dentro, você tem os esquadros, que podem ir na frente e, claro, ainda temos a prateleira que não foi usada até agora. Olha quanta coisa! Só jogando de qualquer jeito, cabe dentro desse recipiente e fica facilmente acessível para qualquer montagem. E olha só como a bancada está limpa. E eu sei que limpei e organizei. Pronto para isso. Mas você entendeu o que quero dizer. Vamos terminar a última parte. Vamos finalizar aquela bandeja embaixo. Eu segui o caminho mais simples possível. Eu só fiz algumas gavetinhas e coloquei uma cavilha para que o esquadro não passe e bloqueie as gavetas. E cada gaveta tem um ímã na parte de trás que serve para mantê-las presas no fundo da gaveta. E não é difícil removê-las, essa é a ideia dessas gavetas, assim como de qualquer outra na minha oficina. Essas bandejas não têm trilhos nem são fixas, pois servem apenas como apoio na bancada. Então, se eu estiver usando várias brocas ou escariadores e quiser apenas jogá-los ali, quero limpar a bancada, tirar todo o pó e detritos com o aspirador. Não quero perder nenhuma broca. Eu posso simplesmente mover isso, posso colocar de volta na caixa e aí posso começar a limpar. Mas vou considerar esse aqui finalizado. Espero que tenha tido algo neste vídeo, do começo ao fim, que possa te inspirar ou te fazer considerar mudar algo na sua oficina. E vou te contar uma piada. Faz muito tempo desde que levantei essa bancada e fiz as gavetas embaixo. Nada acontece tão rápido quanto em um vídeo. Curioso é que desde então consegui outra serra de bancada, mas ela não cabe na bancada. Então vou ter que cortar a bancada ao meio e reorganizar toda a minha oficina. Então eram boas ideias, só não foram muito usadas, mas algumas delas vão continuar, especialmente esta aqui. Espero que tenha gostado do vídeo, o canal está mudando.
Para se inscrever e acompanhar as novidades, acesse o link do meu site na descrição e eu te mantenho informado sobre as mudanças. Se você quiser assistir a outro vídeo, clique em um desses e eu te vejo por lá. Muito obrigado!